Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Eu sou o Nômade Front, para quem não conhece e está aí pela primeira vez no canal. Hoje eu estou aqui com a presença ilustre aqui dos meus colegas de trabalho, parceiros de trabalho. E primeiramente eu quero agradecer vocês aí por estar aí podendo compartilhar mais esse momento aí com vocês. Então, eu estou aqui ao lado de uma presença ilustre, muito famosa no ramo do petróleo, um rapaz que veio de longe, conheceu a cidade de Macaé, conheceu o petróleo. Nós temos nosso amigo aqui também, que cara de gringo, a pegada do rapaz, pegada de gringo, e estamos aí no ramo do petróleo aí fazendo história. Então, o motivo desse podcast hoje aqui, nessa entrevista com nossos amigos aqui, ficaram até de chegar os outros meninos, mas está cada um na sua correria, provavelmente eles vão chegar e vão fazer parte. Se não chegar também está valendo. Então, hoje nós vamos falar a respeito da vida no petróleo. Nós vamos estar falando para vocês a respeito como é a dificuldade, as adversidades e que a vida não é um morango. Tem muita gente vendendo curso aí, entendeu? Da galáxia, achando que você vai vir para cá e que vai ser muito bem sucedido, e muitas das vezes tem muita frustração. Porém, nós vamos começar aqui, Eu sou o Leandro Mendes, comecei minha trajetória como na construção. Eu morei na rua, eu de menor eu tive de me virar e falei, eu vou fazer uma decisão na minha vida, eu não vou ir para os caminhos errados, vou tentar vencer. Graças a Deus eu estou aqui, eu sou prova vida que se você quer vencer na vida, você vai conseguir, como nossos amigos aqui. Então dali eu comecei trabalhando na área da construção civil, já trabalhava com meu pai na parte de pintura, sou pintor profissional, e depois eu me identifiquei com outras áreas, vim galgando, passei como hidrojatista, depois fui pintor industrial, entrei numa empresa muito famosa, e dali eu fiz uma trajetória muito bonita, graças a Deus, e devido a um trágico acidente que houve nessa empresa, eu pedi demissão, saí, entrei numa outra que foi só divisor de água. Então, digamos que eu de pobre me tornei um milionário, Eu de morador de rua, hoje eu tenho história para contar, Financeiramente, eu estou com a minha vida confortável, não posso reclamar, porque para quem não tinha expectativa de vida, eu consegui vencer. Então, hoje eu tenho uma profissão muito boa, essa profissão me leva para outros países, não só no Brasil como fora. Comecei o canal, para incentivar vocês que têm vontade, entendendo? Mas não tem coragem, ou que tem coragem, mas não tem vontade de mudar de vida e virar o jogo. Então aqui nós somos prova vida que se você levar a sério e tiver como foco, vocês vão vencer. Então, Pio, eu queria saber um pouco da sua história aí, se você pudesse falar pra gente, se você quiser explanar pra gente como é que você começou no ramo do petróleo, como é que você fez para estar aqui, você é de onde? Então, eu fui criado lá em Sodrelândia, Traíra de Moraes, a região serrana lá do Rio de Janeiro. Aí, quando eu estava na 8ª série, aí um amigo meu passou para a Escola Técnica Federal, o Cefet na época, o IFE hoje em dia. Aí aquilo me inspirou. Falei, eu nem sabia desses cursos e tal. Aí eu corri atrás, comecei a estudar particular. Aí eu não consegui passar de primeira, mas eu fui para Macaé para poder estudar e fazer cursos paralelos, cursos formatos, inglês, essas coisas que na minha cidade não oferecia, porque eu queria desenvolver, queria ser alguém na vida profissionalmente. Então meus pais apoiaram desde já também. Fui morar com minha avó, saí de casa com 15 anos. Aí quando eu estava na escola pública, no GID, no último ano, não sabia o que fazer, se era faculdade, curso técnico eu não pensava em fazer assim, já tinha meio que dar uma travada, mas aí veio o Cefet e me convidou para fazer o curso de técnico de telecomunicações. Então eu realizei esse curso e no final desse curso eu vi que havia outros, aí acabei me interessando no curso técnico industrial, manutenção e automação. Sim, claro. Aí ingressei de novo na escola, fiquei mais uns 2 anos e meio por aí. Teve greve, passei um sufoco para me formar, queria trabalhar logo. Sim. Então, depois daí eu não estava conseguindo fazer estágio, eu queria estágio na área industrial.
Mas aí acabou que pintou estágio na área de aviação, cheguei a fazer um certo período, mas não era aquilo que eu queria. Então, quando faltava pouco, apareceu outro estágio, mas na área industrial. Sim, claro. E eu, cara, no começo eu fiquei assim, será que eu vou aguentar? Por quê? Porque eu era muito mais magro. Sim. Então tinha uns amigos que não me davam coragem, me descorajavam. Eu falei assim, você não vai aguentar, você não é capaz disso, vai bater marreta, vai pegar peso. Eu falei, cara, será que eu vou aguentar? No dia que eu estava fazendo a prova na empresa que eu fiz o estágio, e caraca, será que eu vou aguentar isso mesmo? Será que isso é pra mim? Mas eu peguei assim, eu sou desafiador, vou encarar. Encarei. Fui chamado, já na primeira semana, caí no setor do estágio, só pegava peso, carregava tubo. Fiquei uma semana, 2. Aí começou a rotacionar a galera, que entrou também junto comigo no estágio. Depois disso aí, eu achei que ia fichar na empresa, ficar fixo. Infelizmente veio uma pequena crise temporária, uma baixa no petróleo. Sim. Então muita gente que trabalhava embarcado veio para a base. Então eu não pude continuar. Dispensou todos os estagiários, final de contrato. É difícil. Fiquei parado, o pessoal chorou muito quando eu saí da empresa, que eu era muito querido. Aí depois passou um tempo, eu tinha um sonho, bateu assim, desde quando eu estava no Cefet, falei, cara, eu quero um dia trabalhar na Cameron. Eu olhava pro logo assim, achava muito bonito, sim, o claro, macacão. Realmente é. Aquele creme assim, com símbolo. Cara, eu vou entrar na Cameron. Eu fiz um processo, entrei na Cameron, onde eu me desenvolvi muito mesmo profissionalmente. Agradeço até um colaborador lá aqui, o Vanderlei, nos ajudou muito, não só eu, mas como muitas pessoas que trabalham no ramo offshore hoje da nossa área, ajudou muito mesmo. Trabalhei lá por 4 anos, aí bateu aquela vontade de mais desafiadora, embarcar. Queria crescer mais. Claro, o céu é o limite, né? Exatamente. Então, depois de 4 anos, pedi conta dessa empresa. Aí vim trabalhar na empresa onde eu estou hoje em dia, desde 2012. Então, só agradecer mesmo. Eu acho que foi muito difícil também para poder entrar na área. Entendi. No começo tem um preconceito. Você não tem experiência, disso. Mas eu tinha acabado de me formar, então não ia ter experiência. Sim. Só explicar para o pessoal, o que ele está querendo dizer é o seguinte, que ele saiu da cidade dele sem expectativa, né? Exatamente. Porque ele não tinha, né, uma boa formação, se formou ao longo do processo. Ele não tinha, né, na visão dele, um preparo físico, porque sabia que ia ter adversidade, mas que era desafiador. E mesmo assim ele não desistiu, ele lutou, né, pegou com garra, unhas e dentes e conseguiu começar a desenvolver. Então ele saiu da cidade dele, veio fazer um curso técnico, no curso técnico ele conseguiu uma formação, ele entrou numa empresa multinacional logo de cara, coisa que todo mundo quer, vocês que estão aí fora, exatamente, que estão querendo vir para cá, estão querendo isso. E a partir daí, o que ele pegou e fez? Ele falou, bom, se eu cheguei até aqui, eu posso ir um pouco mais além. Hoje, nós estamos no ramo do petróleo, como vocês estão vendo, nós estamos aqui dentro de um navio, e ele profissionalmente é um excelente profissional, conhece gente de tudo quanto é lugar do mundo, porque o nosso trabalho também nos proporciona isso. E aqui é um canal natural, aqui é um canal rústico, então nós temos que falar a palavra rústica. Né? Na época que eu estava raspando o cu com a faca, eu também queria comer bem, eu queria viver uma qualidade de vida melhor. Eu acho que isso aconteceu com você também. Hoje, nós, na situação que estamos, digamos, meu pai era pobre, não tinha muita condição. Eu tomava café com farinha, ou pegava aquelas amendoeiras, entendeu? Quebrava para poder botar um pouco de farinha, às vezes. Nunca passei necessidade quando eu morei com meus pais, mas dava uma apertada às vezes, então era normal que a gente dava um jeito. Mas nós botamos o quê? A meta com o objetivo de vencer. Então hoje nós nos tornamos o quê? Um verdadeiro guerreiro, herói da nossa família, entendeu? E é um exército de um homem só, pelo que eu estou entendendo que você fez. Então você ganhava
entendeu? Um salário, provavelmente salário mínimo, quando você começou. Sim. E hoje, financeiramente, a gente está confortável, né? Sim, Salarial. e eu no começo ganhava bem baixo mesmo, só que eu pegava esse dinheiro, eu ajudava meu pai a pagar uma dívida que ele tinha feito para pagar a casa que construiu. Sim. Então vamos botar 70% eu dedicava a isso, porque eu sou muito grato aos meus pais, Sim, isso é porque muito sempre importante. me incentivaram a estudar. Eu, apesar de ter morado na roça, não vivia assim diretamente na lavoura, essas coisas assim. Eu sempre ficava estudando, eu sempre dava esse incentivo. Mas graças a Deus, hoje em dia estou bem. Como você falou, hoje em dia a empresa proporcionou eu conheci algumas partes do mundo, conheci várias pessoas. Então estou numa profissão que eu gosto de trabalhar. Assim, não adianta você estar numa profissão também que você não gosta de executar o serviço. Eu estou na que eu gosto e é bem assim interessante. E para quem está começando agora, é bom estudar, se aprimorar mais, não desistir quando assim as portas não abrirem logo de cara, continue tentando. Você acha que é besteira estudar inglês ou até mesmo espanhol? Não. Ou só estudar e vir para cá? Não, cara, isso é fundamental. Infelizmente o nosso governo não proporciona isso, porque conforme eu falei, eu já fui em alguns países, os caras começam a falar inglês desde pequeno, desde criança. Nós, por morar aqui na América do Sul, Sim. só nós falamos português, os caras falam tudo espanhol, no mínimo deveríamos falar o espanhol. No mínimo espanhol. No mínimo espanhol, que tem na Europa, outros cantos, o pessoal fala espanhol. Então somos muito limitados. Então começamos tarde. Hoje em dia tem uma certa facilidade das crianças poderem estudar Sim. no inglês. A gente, na nossa época, não tinha tanta facilidade, era muito mais caro, essas coisas assim, nossos pais não tinham condição, entendeu? Então, mas é fundamental ter o inglês hoje em dia, é uma língua universal, né? Então você se considera profissionalmente, né, de um Zé Ninguém, hoje um homem realizado? Sim, sou realizado, mas tem sonhos maiores a realizar ainda. Sim, isso aí nunca você tem a que gente nunca estacionar. para. Sempre procurar. Eu estou te perguntando porque não só financeiramente, mas o nível que nós chegamos profissionalmente, ainda somos invejados. A verdade é essa. Sim, claro. Porque não foi fácil. Nós tivemos muitas pedras no caminho e nós temos um cargo muito bom, né? Uma profissão muito boa, que até mesmo quem embarca fica desejando estar na nossa posição. Exatamente. Porque é uma posição que leva até um nome, né, na área de engenharia, né, um trabalho mais crítico, um trabalho mais minucioso, bem remunerado, mas não é fácil chegar até aqui. Então, vamos ouvir um pouco aqui do nosso amigo aqui. Então, fala um pouco de você, se apresenta aí pra gente do nosso canal. Meu nome é Mário, né, eu vim da cidade de Bom Jardim, região serrana do Rio. É interior também, tá ligado? Mas, como ele também falou dos pais dele, meus pais também sempre incentivou muito a estudar. E chegou a uma determinada fase da vida, a gente não tem para onde ir. Sim, não tem o que fazer. Cidade pequena, a gente não tem herança, né, de família humilde, mas tem aquela vontade de crescer. E eu também tinha uns amigos que trabalhavam embarcado. E aquilo ali incentivava a gente, que a gente via a situação financeira dos caras, né, eles lutando, eles embarcavam e tal. Eu falei, cara, é nessa linha que eu quero seguir. Então, quando eu estava aí com uns 18 anos, eu meti o pé, né, digamos assim, claro. meti o pé mesmo para Macaé, tentar fazer faculdade, trabalhar, consegui trabalhar na própria faculdade que eu me formei. Que bom. Né? Então, uma boa parte da faculdade, a maioria do tempo na faculdade eu não paguei, na verdade eu recebi. Troca de favor, né? De favor. E ali eu conheci bastante gente, onde a gente conheceu umas pessoas que nos proporcionou dar o primeiro passo. Entrei numa empresa, e fui homem de área. Sim. Né? Homem de área. Para quem não sabe, o homem de área, vamos dizer assim, é um dos ramos primeiros que você entra numa primeiros plataforma, pilares, né, da área offshore. Da área offshore. É um que trabalha bastante. Porém, depois que você entra, que você vê o mercado, você conhece de fato o que é o que, você percebe que você quer mais, que você quer ir além, que você tem capacidade para isso.
E aí você começa a buscar, você começa a trabalhar, mostrar o seu trabalho, o seu conhecimento, né, para poder adquirir essa oportunidade de ir lá trabalhar. E assim foi. Fui de perfuração, da perfuração fiquei um bom tempo, até conhecer o Subsi, né? O ramo que a gente está, né? O trabalho que a gente está fazendo. Só um minutinho para não te cortar. Okay. Chegou mais 2 convidados aí, pode chegar, senta aqui. Senta um de cada lado aí, fica à vontade. Pode chegar, que aqui a casa é grande, está tranquilo. Cheguei, Eduardo, pode chegar, senta aí. Vem, Dudu. Então, dando continuidade. Aí foi aonde que eu comecei a treinar no Subsi e aqui eu estou, graças a Deus, nessa profissão que nos proporciona assim, coisas, né, além do normal, do que eu já sonhei para a minha vida. Lógico que a gente sempre almeja coisas maiores, né, melhores e tal, e assim a gente está indo. E o ramo do petróleo é muito bom para quem está querendo começar, mas não pode deixar o inglês. O inglês é fundamental, mesmo você sendo engenheiro, tendo curso técnico, o inglês é fundamental. Na área do petróleo, o engenheiro sem inglês não é nada. O inglês é primordial para quem está querendo entrar. Não pode estudar, continue estudando, fazendo faculdade, mas não esqueça do inglês. Esse é o teto que eu tenho para dar. E assim, é um ramo muito bom, porém a gente deixa também deixa a vida assim, passa muito rápido, você perde muita coisa lá fora, né? Que você trabalha 14, às vezes você não tem o 14, mas aí você fica um período maior e você tem família, você tem filho, você perde Natal, você perde Ano Novo, você perde Carnaval, você perde datas importantes, datas tristes também, né? Mas é uma troca, você perde para um lado e ganha do outro, e a vida é assim. Então, vou passar aqui para o Eduardo. Segura aí. Então, deixa eu só fazer um review do que ele explanou aqui. O que acontece? No ramo do petróleo, ele te dá muito, mas ele também te tira, né? Para quem me conhece, que já está um tempo no meu canal, eu perdi meu pai, eu estava a bordo, e foi uma perda assim muito pesada para mim, porque me desestruturou completamente. E aqui você passa Natal, Ano Novo, Carnaval, data de aniversário de filho, de esposa, seu, entre outras coisas, e você vai ter de fazer o quê? Tentar compensar isso na sua folga, ou antes do seu aniversário, ou depois, tentar fazer a festa, porque temos de se adaptar, é uma coisa que não tem para onde correr. E aqui, né, para poder vocês entenderem no modo geral, os meninos que chegaram aqui agora, nós estamos falando de experiência de vida e dificuldade que nós tivemos até chegar até aqui. Então, Eduardo, a gente queria saber um pouco da sua história, como que você veio para cá, chegaram na sua porta, te deram um bilhete premiado, a partir de agora você vai ser o engenheiro da galáxia, você vai estar lá no petróleo, vai ficar tomando um cafezinho, vai se dar bem, ou você passou uma dificuldade, você começou em que profissão, em terra, e chegou até aqui. Faz um breve review, até mostrar pra gente por que você está aqui e o que você veio fazer aqui. Vamos lá, meu amigo Leandro. Sim. E mais um amigo Mário, mais um amigo Pio e o Diego. Então tenho a dizer que hoje é quarta, né? Que a gente não tem um fuso horário meio estranho, trabalha durante a noite para descansar durante o dia, para voltar no turno da noite. Então é meio um fuso horário assim, mas eu falo que todas as profissões têm que ter comprometimento, você tem que amar. Que quando você ama qualquer coisa na sua vida, você vai insistir. Quando você não ama, você desiste. Mas a história hoje, estando aqui do petróleo, começou em 2011, mas antes, bem sacrificante a questão de que ser criado sem um pai, eu perdi meu pai, e ele faleceu, e ao mesmo tempo foi enterrado no dia do meu aniversário, 31 de dezembro. Enfim. Porém, depois veio, desde novo, trabalhando. Acho assim que trabalho não mata ninguém. Mas o ambiente, quando você traz
na tua casa, no local de trabalho, se você tem paz ou constrói uma boa Base, né? sobre a base de respeito e também durante esses dias que a gente está distante de residência da família, você manter um nível de o máximo entre os seus colegas de trabalho, respeito e onde você adquire uma questão assim de o que eu falo hoje, eu tenho dito paz. A paz não tem preço. A paz vai te dar saúde, vai te deixar viver bem todo o tempo. Está completamente certo. Só para poder alinhar, para não estender muito para vocês, você começou a trabalhar com o que em terra? Qual foi o seu primeiro trabalho? Então, aí você desenvolveu até chegar até aqui? Sim, às vezes eu começo estendendo, mas resumindo. Não, sim, claro. Mecânica. Meu avô, meu pai, trabalha com mecânica automotiva e serralheria. Então, são profissões que agregam hoje onde eu estou na área de subsídio, técnica de operações submarinas. Porém, antes eu trabalhei em 2011 a 2017, nós fomos no BG, onde eu trabalhei como operador mecânico de flex tube e nitrogênio. Acabou o contrato em 2017 e 2017 até 2022. De 2022 eu iniciei no Porto do Açu, em Campos, e em setembro deu início na área de subsídio, onde eu vejo, como o nosso amigo Mário acabou de comentar, sobre que é uma área que você te traz bastante coisas, mas quando tu também a grande dedicação, essa questão aí sobre do inglês aí que eu não tenho algumas palavras, mas aí faz uma falta, é até onde eu estou 3 anos nessa área, mas onde que eu preciso chegar, tem que chegar, ele tem que estar comigo, esse inglês, mas também questão da profissional, que tem muita coisa para aprender, que a gente vive aprendendo. E a questão é, todo começo é difícil. Recado que eu tenho para passar: venha, mas com grande dedicação, com grande comprometimento, e todos têm a chance de entrar no petróleo, como foi lá no passado, que eu pedia ajuda a um, pedia ajuda a outro, vou levar, e nunca aconteceu. Certo dia, uma pessoa, encontrei com ele na noite, perguntei: fulano, você pode me empregar? Você está empregado. Rapaz, um montão de gente já falou isso. Não, você está empregado. Porque o rapaz é um petroleiro, uma boa comunicação, que aqui a gente tem que ter uma boa comunicação, justo onde que ele me pediu o currículo, mandei para ele, no dia seguinte a empresa me ligou. Eu até tomei um susto. Enfim, até aqui estou e quero ir mais adiante, e convido a todos, assim, tenha uma esperança, que ela chega, nunca desistir, não, a hora vai chegar. Muito obrigado, Eduardo, pela sua participação aí, realmente fazendo a diferença também aqui, né? Não só como a sua, como do Pio, né? Do nosso amigo. O que acontece, num resumo, né, da sua parte? A vida não é um morango. Você vai ver muitas pessoas andando, né, de carrão na sua cidade, aí você vai falar: pô, fulano tá roubando, fulano trabalha com o quê? Aí vai ter um que vai falar uma gracinha: fulano aí é petroleiro, trabalha na Petrobras. Todo mundo trabalha embarcado, eles acham que o nome Petrobras generaliza todos, não é bem assim. Então, cada um vai ter uma caminhada, você vai trabalhar, às vezes começa pela hotelaria, você começa pela área de movimentação ou da parte da pintura, você vai ter um progresso, vai ter de fazer curso. Pessoal em terra tem de parar de vender curso sem explicar, que muitas das vezes eu fico muito chateado. Venha fazer o curso de plataformista, venha fazer o curso de guindasteiro. Aí a pessoa trabalha no Uber ou trabalha na construção civil, vai lá, injeta um dinheiro, entendeu? Que era para fazer outra coisa, achando que vai se tornar um profissional, e chegando aqui aquele dinheiro foi jogado fora. Então, infelizmente, as empresas estão pensando muito no financeiro. Vamos mudar isso daí. Vocês que estão assistindo aí o canal, que estão querendo fazer, primeiramente, curso técnico, idioma, e pega uma profissão. Depois eu vou dar um check-up geral. Agora o Eduardo vai explanar para a gente aqui um pouco do Diego, perdão. Eduardo já foi. Ele vai dar uma explanação para a gente da sua carreira profissional,
é um cara de grande peso aqui entre a gente aqui, porque além de ele já migrou, né, de volta aqui para nossa empresa, ele já foi líder de uma grande companhia, né, como eu já trabalhei, entre outros aqui. Então tem uma bagagem, entendeu, fenomenal, tem uma experiência de vida. Mas todo mundo aqui que vocês estão vendo, né, financeiramente nós, graças a Deus, hoje nós estamos bem. Mas todo mundo foi pobre e passou perrengue, entendeu? Passou dificuldade mesmo. Então esse podcast é poder motivar vocês que querem vencer na vida, ver que não é fácil para ninguém. E infelizmente você tem de ter pessoas certas na hora certa. Então, eu sou mais um, né, que aqui está, no caso em particular, eu vim de uma família muito humilde, né, aqui eu acredito que várias pessoas estão nessa régua, né, classe média, baixa, pobre, que almeja sempre um algo melhor. E nesse país, infelizmente, o pobre ele fica muito escasso de acesso a conhecimento, de acesso à cultura e acesso a outras coisas mais que a gente nem precisa estar falando aqui, né? Saúde, enfim. Mas o petróleo foi um meio que eu achei que eu conseguiria vencer por ter uma expressão salarial um pouco melhor. Por outro lado, como nosso amigo Mário falou, você cede muita coisa da sua vida, mas nunca consegue sempre tá ganhando. Um dia você ganha, outro dia você perde. O meu resumo breve: eu fui estudante de escola técnica, né? Comecei na Cefet, Senai, né? Depois a gente parte para uma faculdade, porém essa faculdade foi feita ao longo da carreira profissional, porque eu não tinha condição de pagar uma escola particular, né? Eu, minha mãe e tudo mais. E nessa pequena história eu tive a oportunidade de entrar numa empresa chamada Time, né? E aí eu galguei outras empresas até conseguir o meu fim de carreira. Eu classifico muito o meu fim de carreira, que eu ia ser assistente, subsi e sênior, né? Mas não foi esse o começo e não foi esse o fim. Eu tive que começar como homem diário, aquele cara que está à disposição de toda a unidade. Ele cata o lixo, ele limpa o chão, ele faz movimentação de carga, né? E aí depois disso eu fui para a parte da mecânica e depois entrei no setor de subsídio. Depois de um breve 11 anos de trajetória, eu tive uma confusão mental muito grande, né? Porque, como eu te falei, né, a gente veio de família humilde, a gente não tem acesso à educação alimentar, à educação financeira, à educação comportamental. Então, isso tudo reflete no seu ambiente de trabalho. O que eu posso deixar de experiência é o seguinte: nem tudo é capacidade, nem tudo é resultado. Você tem que ter uma mesclagem de sintonia, ou seja, você tem que estudar, de fato, você tem que exercer sua função em uma performance significativa. Não precisa ser muito, não precisa ser pouco, não precisa ser médio, cada um vai ter uma régua, mas o mais importante disso tudo é o seu relacionamento pessoal. Como eu te falei, né, eu cheguei com 11 anos em uma ascensão profissional muito grande, porém em uma situação pessoal horrível. Eu perdi o meu rumo de tratar as pessoas e tratar o meu ambiente, e com isso eu não consegui sustentar a minha colocação só com o meu profissional, que eu achava que era bom, que não era nada bom. A gente está sempre evoluindo. E aí eu tive um black, né, uma parada por 5 anos, onde eu consegui refletir e consegui achar meu caminho. E depois que eu tive essa reflexão, essa ajuda psicológica e tudo mais, que eu não tive lá na minha infância, lá na minha adolescência, lá na minha carreira, né? Eu vim a descobrir todos os meus problemas após a minha meia-idade, né? A meia-idade que eu falo, eu sou de 35 anos. Eu consegui ressignificar minha vida e muito feliz por ter conseguido voltar e estar aqui com amigos que sempre tá somando no meu dia a dia. Então, o petróleo é um caminho muito mais rápido para uma pessoa que queira melhorar de vida, entendeu? E o que eu posso deixar aqui é a minha felicidade de ter conseguido entrar e feliz por estar aqui presente tendo esse pequeno relato.
Então ele me fez lembrar, ele me fez me lembrar uma coisa que eu vou perguntar para todos aqui. Eu sou macaense, então sou nascido e criado em Macaé. Você é de qual cidade? Campos. Você? Eu nasci em Macaé por falta de opção, mas fui criado em Trajano Moraes. Beleza. Ó, Campos, Trajano, Macaé, Bom Jardim, Campos. Então, o que acontece? Todo mundo aqui está no estado do Rio. Infelizmente, se você mora longe ou em qualquer outro lugar do Brasil, vocês vão ter de vir para Macaé. Porque, querendo ou não, é o centro das oportunidades offshore. É onde você vai conseguir estar mais, né, na hotline, ali na linha de frente ali, para poder fazer o seu know-how, para você conseguir conhecer as empresas e saber para onde você seguir um caminho. Muitas pessoas não sabem, como eu falo, né, o meu canal foi criado para poder motivar vocês. E como eu trabalho no ramo do petróleo, voltei aqui para o Brasil. Como vocês sabem, eu estou morando na Espanha, mas eu voltei aqui para o Brasil para poder terminar um projeto e estou aqui fazendo esse podcast com o pessoal e usando isso como referência. Se você não pode ir lá para fora do Brasil ainda, se você ainda não tem uma bagagem, vocês fazem o que? Pelo menos vem para Macaé, procure, né, o balcão de emprego, tem o Macaé Vaga, vocês vão conseguir alguma coisa, vai destinar a área de vocês, né, no focal point para poder vocês conseguir, né, progredir. Eu estava conversando aqui com o Diego, estava conversando com o Eduardo, com várias pessoas, e você mesmo me falou uma parada que isso muito mexeu comigo, mexeu muito com a minha imaginação profissional também. E hoje nós chegamos em 2026, mas no período de 2021, digamos que todos nós chegamos num patamar satisfatório, né? Eu cheguei a ser quase rico e fiquei pobre, vendi peixe, vendi geladinho, porque quando deu a crise do petróleo, todo mundo estava curtindo, esbanjando dinheiro, jogando dinheiro pelo ladrão, disputava. Se o cara comprar uma bicicleta, o cara queria lançar uma bicicleta elétrica, poder mostrar que era do petróleo, que tinha que tirar onda. Isso aí é muito importante ser falado, porque às vezes você chega num certo padrão, como o Diego também, né, relator, falou que, né, ele chegou num certo padrão e não tinha aquela educação financeira. E a gente nunca pensa no amanhã. Então, quando você alcançar esse padrão, que você fala que eu tenho dinheiro, não sei o que, vou gastar, vou comprar, sempre pense no amanhã. Não é que você tenha que deixar, tem que fazer mesmo. Tem que usar uma roupa boa, viajar, passear, mas sempre com uma reserva. Manter a reserva, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. E falando em reserva, é fundamental, a gente está também enfatizando a experiência aqui, é o seguinte: não cria o pilar da sua vida em apenas uma renda. Como assim, Diego? Você pode ser um CLT que ganha 1.500 ou que ganha 30 mil reais. Se você ficar nesse plano de uma renda só, o dia que você perder essa renda, você está praticamente desestruturado. Desestruturado como? Sem dinheiro para comer, sem dinheiro para pagar suas contas básicas. Então, queira ou não queira, você é obrigatório ter duas rendas. Como assim, Diego? Cara, pega o seu dinheiro do seu CLT, joga ele em uma poupança, que é o pior investimento que não existe, que vai te dar alguma renda, um CDB, ou até mesmo renda fixa ou variável, comércio aberto, não sei. Eu sei que você tem que ter esse plano B, um plano de duas rendas, tem que ser duas rendas trabalhando para você. Infelizmente isso não é ensinado, eu aprendi levando essa pancada da vida, né? Que quando eu perdi a minha renda, lá naquele patamar final, eu fiquei dentro de uma casa só com tijolo, sem a segunda laje e comendo arroz com ovo. E aí depois eu tive que me adaptar a comer um filé mignon, um salmão, há dias no mês, coisa que eu fazia a qualquer momento que eu quisesse. Então, é obrigatório você ter duas fontes de renda, seja uma renda de R$10, uma renda de 1.000, você tem que ter duas fontes de renda, porque uma hora, uma dessas rendas acaba falhando e aí você está à mercê da sua situação. Então, o que ele está falando é mais do que verdade. Hoje, né, além de ser um profissional do ramo offshore, ele hoje é um empresário, ele montou o know-how dele e está seguindo, né? A gente apanhamos para poder aprender,
porque a gente achava que era uma vaca mecânica, que era só botar ali a chupeta e sugar, e passar uns perrengues, porque é muito fácil, é até irônico ser pobre, porque a pessoa ser pobre está acostumada a passar perrengue, se reinventar. A uma mãe que pega e faz um mexido ali e joga para a criança, então ela está acostumada só com aquilo ali. Agora, para quem já comeu filé mignon, voltar a comer picanha de bife de rodela, entendeu? É amargo, porque não que você não se adapte novamente, mas para quem conhece, entendeu? Além dos horizontes, voltar, entendeu? A caminhar é muito difícil. Então é isso que ele está querendo dizer. Todo mundo aqui tem uma experiência, uma história de vida. Nós estamos aqui motivando a vocês, né, para poder virar a chave e mostrar para vocês que são capazes. Não foquem, né, ao lado, foquem na sua vida, foquem no seu objetivo e não deixem ninguém dizer que você não é capaz, porque cada um aqui, como vocês viram, seguiu a sua meta, seguiu o seu caminho, usou algumas pessoas como ele, como incentivo, como objetivo. Gente, inveja mata, agora motivação não. Se você tem alguém como referência, né, se espelhe nas pessoas boas. Você me falou lá na oficina uma frase que eu estou tentando lembrar, que foi de grande valia, que é mais ou menos pertinente a isso. Andar com pessoas que vai te agregar alguma coisa. Você sempre tem que andar com pessoas que estão acima de você, né? Que aí você cria metas maiores que a que você tem. Se você ficar andando com pessoas que não têm as metas que você tem ou que não alcançou o que você almeja alcançar, você vai chegar até onde? Então, boas amizades. Você fica limitado. Então, você tendo um bom relacionamento, boa amizade, a chance de você chegar mais longe é muito grande. Então, primeiramente quero agradecer a vocês aqui, em especial por esse bate-papo, né? Pela experiência de vida de cada um, com certeza vai fazer diferença na vida de alguns, né? Eu tenho duas frases que são uma é: o ser humano que não serve para ser vivo, serve para viver. Verdade. A outra eu tenho, que eu vim em 2001, 2002, eu no Fusquinha, voltando do Espírito Santo para campo, eu ultrapassar o caminhão, nada de ultrapassar, e tá ali, eu olhei aquele para-barro do caminhão, tava a frase que eu trouxe comigo até hoje: lutar sempre, vencer talvez, desistir jamais. Parabéns. Então, jamais desistem do sonho que vocês ainda não conseguiu ou vai conseguir. Então, galera, E é importante falar, né, que a motivação do petróleo, todas as empresas elas estão cadastradas em links na internet. Não adianta ir lá na porta bater, é uma possibilidade, né? Era muito antigo fazer isso, mas através dos links, e o LinkedIn, né, é um divisor de água. É uma grande ferramenta que você tem Uma rede acesso social de às emprego, pessoas. né? Exatamente. Então, tá aí. Os links, né, das empresas. Não adianta mais currículo, dar currículo para uma mulher. Hoje em dia é link das empresas, cadastrar currículo nas próprios sites das empresas para poder ser chamado. Não adianta eu pegar um currículo, vou dar um currículo para o Mário, vou dar um currículo para o Leandro. Que não vira. Ninguém não pega vira. mais currículo papel. Tudo mudou, tem que se adaptar à tecnologia, às IA. Hoje você faz um cadastro de X, Y, Z e a própria IA já vai determinar você para determinados setores para poder olhar, porque é muita coisa, muita informação e nós temos de acompanhar a tecnologia. Então, agradeço vocês aí por esse bate-papo aí, né? Vamos estar encerrando o nosso bate-papo aí. Muito obrigado, agradeço pelo tempo de vocês, né? A gente trabalha na verdade 13 horas e descansa 11 e tem uma luta constante aí. Então, estou encerrando esse vídeo, segue, compartilha, entendeu? Boa sorte. Manda para os seus parentes aí, as pessoas que querem trabalhar no ramo do petróleo, tamo junto, valeu!